Boa noite. Boa noite. Joaquim Levy afirma que impostos devem ser vistos como investimento. Standard & Poor's também reduz a nota da Petrobras e outras 30 empresas brasileiras. Renan e Cunha dizem que o Congresso não pode ser culpado pelo rebaixamento do Brasil. Partidos de oposição lançam um movimento parlamentar pró-impeachment de Dilma. Supremo suspende mais uma vez a votação sobre porte de drogas para uso pessoal. Radares móveis começam a fiscalizar motos nas avenidas marginais. Polícia anuncia a prisão de 11 líderes de contabilidade do PC. No Japão, tufão provoca inundações e deixa mais de 100 mil desabrigados. A polícia prendeu 11 criminosos ligados ao PCC e não PC, como eu disse anteriormente. Segundo os investigadores, eles eram responsáveis pela contabilidade da organização. Os presos foram transferidos no início da tarde para um centro de detenção provisória. O grupo foi preso num condomínio de luxo em Mairinque, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os 11 criminosos presos eram responsáveis por toda a contabilidade do tráfico de drogas do PCC e eram tidos como líderes da facção criminosa em diferentes regiões do estado e aqui na capital paulista. Eu asseguro a vocês que foi o maior golpe contra essa organização criminosa. Dos 14 indivíduos criminosos que são responsáveis por essa contabilidade, 11 estão presos aqui. Na operação realizada na noite de ontem, foram apreendidos documentos que indicam a contabilidade do tráfico, além de 40 celulares, 7 notebooks e 7 veículos. 3 homens conseguiram fugir, mas já foram identificados pela polícia. Dos 11 detidos, 2 são condenados. É o caso de André Luiz Rodrigues Ferreira, o Pateta, que chegou a ser resgatado por comparsas. Na época, durante a ação dos bandidos, um PM foi morto. Outros 6 presos têm passagem pela polícia. Entre os crimes, tráfico de drogas, assalto a banco e resgate de presos. E o governo de São Paulo pediu a transferência de uma presidiária que aparece em um vídeo coordenando uma festa de detentas na penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. O pedido é para a presidiária Maria Cândida Márcia Santana. A transferência para o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, mais rigoroso do que os de presídios comuns. Nas imagens é possível ver a mulher organizando a distribuição de uma grande quantidade de um pó branco, supostamente cocaína em bandejas. Nós vamos fazer assim, para dar para todo mundo. A festa seria em comemoração ao aniversário da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Maria Cândida está presa desde 2009 e cumpre pena de 20 anos por diversos crimes, como estelionato, formação de quadrilha e tentativa de fuga. Começou hoje a fiscalização de motos com radares móveis nas marginais. Os aparelhos agora são operados por guardas civis. O radar pistola é pequeno e portátil, lembra um secador de cabelo. Funciona com um laser que mede a velocidade e dispara uma câmera que fotografa a placa do infrator. O alcance é de 70 metros de distância. No alvo, as motos que passam pelas marginais em São Paulo. É que dos 62 radares fixos em funcionamento, apenas 25 conseguem flagrar motocicletas acima da velocidade, porque captam apenas a placa da frente e as motos só têm identificação atrás. O aparelho não é mais operado por marronzinhos da CET como antigamente. Eles reclamavam de agressões por parte de pessoas autuadas. Agora os responsáveis são guardas civis metropolitanos, que passaram por treinamento especial e atuam em dupla. Um deles faz o trabalho em si e o outro observa e dá cobertura em caso de violência. Ao todo, são 10 aparelhos, 5 na Marginal Pinheiros e outros 5 na Marginal Tietê. Agora, onde que os guardas civis metropolitanos vão estar, aí fica muito difícil saber. São 38 pontos pré-determinados, mas eles podem mudar a qualquer momento, qualquer dia da semana. Agora, o governo justifica que essa fiscalização acentuada das motos é para o bem dos próprios motociclistas. Nas 6 primeiras semanas de redução de velocidade máxima permitida nas marginais,
Aconteceram 116 acidentes com vítimas. Mais de 80% dos casos envolviam motos. Eu não concordo não. Eu acho que não tem nada a ver. Cada um tem que andar com cuidado, mas a velocidade está muito baixa. Isso não existe não. Isso aí para mim é para ganhar dinheiro, só pode ser, porque toda hora se você descuidou um pouquinho leva multa. Eles reclamam, mas tem muita gente que aprova. Eu acho justo, né? Que eles são trânsito igual a gente, eu acho que tem que ser igual. Fiscalização para os dois. Fiscalização para os dois, com certeza. Motofretistas que escolheram trabalhar apenas com chamadas por aplicativo de celular não se arrependem. Segundo eles, o ganho no final do mês dobrou, mas o sindicato da categoria é contra esse modo de prestação do serviço. A alegação é de que esses profissionais estão trabalhando na informalidade. Pilhas de papelada. Esta empresa de engenharia no Pacaembu precisa de pelo menos um motoboy por dia para entregar tanto documento na cidade. Para economizar tempo e dinheiro, o gerente usa este aplicativo de entregas que funciona totalmente pela internet. A maior facilidade para a gente é que eu já jogo essa despesa no centro de custo do departamento que está fazendo a solicitação. Então isso agilizou muito o nosso trabalho e facilitou muito o controle. Nosso gasto ele caiu em torno de 40%. Esse serviço de motoboy funciona completamente pela internet e segue a mesma lógica dos aplicativos de táxi, por exemplo. Então, primeiro o cliente se cadastra no site, aí ele pede pelo motofretista mais próximo dele, já recebe a confirmação e o valor que vai ter que pagar pela entrega. Compensa muito mais do que trabalhar numa firma que você trabalha por mês, tem que ter horário para chegar, horário para sair. E no aplicativo você trabalha na hora que você quer. E enquanto o Dante conversava com a gente, no celular dele não parava de pipocar pedidos de entrega. No aplicativo, se a gente batalhar legal mesmo, de trabalhar das 8 às 6 da tarde, chega a tirar R$5.000, tranquilo, sem nenhum defeito, algum erro, alguma coisa a mais. Enquanto que na empresa? R$2.000. O Thiago trabalha no ramo de motoboy há 14 anos, mas há 2 ele só faz entrega pelo aplicativo. Por sinal, você acabou de receber um chamado, né, Thiago? Isso, exato. Vou fazer uma coisa de retirada na Avenida Paulista, da Consolação, para ser mais exato. E lá foi o Thiago para a Consolação. Quem chamou foi a Joelma, desta clínica médica, que assinou tudo direitinho e despachou a papelada. Melhor do que você ligar e passar, às vezes, a pessoa do outro lado anota o endereço errado. Então, aqui você consegue colocar o endereço que você quer, a pessoa que você tem que procurar, vários endereços, se for necessário, se ele tem que voltar aqui, e você já vê o valor que sai no final a corrida. Mas quem não está feliz com o crescimento é o Sindicato dos Motoboys. O presidente diz que não é contra a tecnologia, mas defende que haja regulamentação do vínculo entre o motoboy e o aplicativo. No âmbito geral, na parte que rege as questões trabalhistas, que seja aplicado a CLT, entendeu? De maneira que é aplicada para as outras empresas que atuam no segmento. Porque qual é a diferença de uma empresa de motofrete para uma empresa de aplicativo? É que a de motofrete você pede o serviço de motofrete por uma ligação. A de aplicativo você pede pelo celular, entendeu? Pela uma mensagem que você envia pela plataforma, pelo aplicativo. Petrobras tem nota rebaixada pela Standard & Poor's. Um dia após a agência de classificação de risco ter cortado o rating do Brasil, a estatal perdeu o selo de boa pagadora ao ter a nota cortada em 2 níveis, de BBB- para BB, com perspectiva negativa. Essa é a segunda agência a tirar o grau de investimento da Petrobras. Em fevereiro, a Moody's já havia rebaixado a nota da empresa. Além da Petrobras, a Standard & Poor's anunciou hoje também o corte das notas de outras 30 empresas brasileiras, como desdobramento direto da perda do grau de investimento do Brasil. Estão nessa lista Ambev, Eletrobras, Semig e Klabin. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, declara que a população deve encarar imposto como investimento. Levy deu entrevista coletiva um dia depois de a agência de risco Standard & Poor's rebaixar a nota do Brasil e gerar expectativa de agravamento da crise. Ele comentou as fortes reações diante do possível aumento da carga tributária. Você faz um pequeno investimento, você até admite pagar um pouquinho mais de imposto, mas para quê? Para você conquistar
a tranquilidade de que a nossa economia vai ter condições de não ter surpresas, não ter tropeções, e com isso a gente poder crescer mais e mais rápido. E aí é uma aritmética. Talvez você tenha que pagar um pouquinho mais de imposto, mas com isso a economia cresce mais rápido. A gente não deve ser vítima de uma miopia na questão dos impostos. Sobre o anúncio da Standard & Poor's, Levy disse que a mudança vai ter impacto sobre as condições de crédito da economia brasileira. No entanto, considerou que a agência fez uma avaliação política e prometeu medidas até o final do mês. Uma das agências pode ter se precipitado. Eu acho que, na medida que a gente estiver mostrando que, na verdade, aquele processo que já estava em andamento vai ter uma conclusão em poucas semanas, tá certo? Eu diria que o afã de mudar a nota do Brasil talvez arrefeça um pouco entre os agentes. E eu acho que também a própria avaliação do mercado que virá a se tranquilizar. O ministro não apresentou nenhuma nova redução de despesas, nem citou novas fontes de receita. Segundo ele, essa é uma equação que ainda está sendo construída e debatida com o Congresso Nacional. Mas o ministro garantiu que o governo já está cortando na carne neste ano, economizando 80 bilhões de reais em relação ao que foi autorizado pelos parlamentares. A gente só está fazendo o que é necessário para o Brasil crescer, para o Brasil ter segurança. Indagado se vai ficar no governo diante dos frequentes boatos sobre sua saída, Levy respondeu que o seu trabalho de recuperação fiscal ainda não terminou. E como era esperado, o rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's afetou o câmbio. O dólar chegou a superar a barreira dos R$ 3,90 pela manhã, mas perdeu parte da força depois que o Banco Central anunciou leilões de dólares. A moeda americana fechou o dia com alta de 1,34%, cotada a R$ 3,85. Já a expectativa de um pregão de forte baixa na Bolsa Brasileira por causa da perda do grau de investimento não se confirmou. No pior momento do dia, logo depois da abertura, o Ibovespa recuou mais de 2%, mas foi se recuperando e fechou em baixa de 0,33%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha, o ministro Levy e todo o governo estão tentando minimizar a importância do rebaixamento da nota de avaliação do país pela Standard & Poor's e as implicações negativas que isso pode ter para o andamento da economia, que já está para lá de ruim. É muito estranha, principalmente a postura do ministro. Não combina com o currículo dele. Levy assumiu o Ministério da Fazenda com a proposta de um ajuste das contas que garantisse um superávit este ano de 1,2% do PIB. Ele era a grande aposta de uma austeridade maior, de um compromisso efetivo do governo com o reequilíbrio das finanças. Em vez disso, as contas estão no vermelho, em nível recorde, com a economia numa recessão brutal. E a proposta orçamentária do ano que vem, que foi uma das coisas que precipitaram a perda do grau de investimento, prevê um rombo de mais de 30 bilhões de reais. Mesmo assim, o ministro afirma que o governo está fazendo um esforço louvável para reduzir as despesas e comemora o fato, como disse, de ter cortado 80 bilhões de reais do orçamento deste ano. Vale observar que não foi corte de gastos, mas sim de uma intenção de gastos que havia sido autorizada pelo Congresso. A situação aperta e você desiste de gastar o que pretendia. Só que isso não quer dizer que você esteja colocando as finanças em ordem. Você pode continuar gastando mais do que recebe, mesmo economizando. E é isso que está acontecendo com o governo. Fez corte sim, mas nada que assegure um superávit. E a arrecadação, a receita, estão caindo porque a economia perdeu fôlego. O pior é que nada de novo foi apresentado, mesmo com o rebaixamento do país, da perda do selo de bom pagador. Segundo o ministro, a intenção agora ainda é mesmo de um superávit de 0,7% do PIB no ano que vem. Mas as ações para garantir esse resultado, revertendo o déficit já previsto, só devem ser anunciadas mais para o final deste mês. Desse jeito, a crise econômica e política e também a de confiança só tendem a ganhar força. O comportamento do mercado refletiu bem isso. O dólar só não subiu mais porque já a disparada das últimas semanas já antecipou, em certa medida, o rebaixamento da nota do Brasil. E o Banco Central ofertou contratos, que são uma espécie de venda da moeda, para dar mais proteção contra as oscilações da cotação, mais $1,5 bilhão de dólares, o que segurou um pouco a pressão. Mas o dólar ainda fechou o dia em alta forte.
Não dá para ter ilusões. Se as perspectivas já eram ruins, agora estão piores. Não só pelo rebaixamento, mas também por essa postura meio alienada do governo. Eu volto na segunda. Até lá. O ex-presidente Lula disse na Argentina que o corte da nota brasileira pela Standard & Poor's não significa nada e que acha muito engraçado que a agência de risco não tenha usado os mesmos critérios para países que estão quebrados na Europa. Em 2008, quando o Brasil recebeu o grau de investimento da Standard & Poor's, Lula era presidente e afirmou que se tratava de uma conquista do povo brasileiro. O site da construtora Odebrecht foi invadido por hackers nesta madrugada. Foram publicadas citações sobre a Operação Lava Jato, que investiga desvios de dinheiro e corrupção na Petrobras. Na mensagem, na página de abertura do site da Odebrecht, os hackers puseram uma foto com o emblema da Polícia Federal e uma notícia de jornal citando a Operação Lava Jato. Em nota, a Odebrecht informou que repudia ações criminosas e que vai tomar as medidas cabíveis. O site já foi corrigido. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, afirmam que o Congresso Nacional não pode ser responsabilizado pelo rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Na avaliação da Standard & Poor's, um dos motivos para a retirada do selo de bom pagador do Brasil é a relação entre o governo e o parlamento. O governo não tem a confiança hoje do mercado, dos investidores e dos consumidores para manter a atividade econômica. É isso que precisa ser restabelecido. Nós temos que fazer o dever de casa, fazer as mudanças estruturais, dar consistência e eficiência ao gasto público. O Congresso tem colaborado e vai continuar colaborando, vai fazer a sua parte. Para o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, o país vive o caos anunciado. Mas o governo se acovarda. Nós temos hoje uma presidente sitiada e um governo que, na verdade, não governa mesmo. Segundo o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, o rebaixamento da nota do Brasil comprova a irresponsabilidade da presidente Dilma Rousseff e do PT. A ingovernabilidade no Brasil é naturalmente uma coisa que está sendo percebida por todos. O governo está sem rumo, sem agenda política e agenda política mexendo na área econômica. O deputado Henrique Fontana, do PT, minimizou o problema. Evidente que a economia brasileira tem desafios de ajuste, mas a economia brasileira é sólida. Nós temos mais de 370 bilhões de dólares em reserva. Nós temos uma economia com potencialidade para sair deste momento de crise temporária que estamos vivendo. Não será uma agência como a Standard & Poor's que vai definir o futuro do Brasil. O senador petista Lindbergh Farias criticou a política econômica do ministro Joaquim Levy e pregou a retomada do crescimento. O centro da estratégia da política econômica tem que ser emprego, colocar a economia para crescer. Não é ficar na tecla do ajuste fiscal. A tecla parece o samba de uma nota só. Direto de Brasília, agora Josias de Souza fala sobre as consequências políticas do rebaixamento da nota do Brasil. Dilma Rousseff está em litígio com as boas notícias. O presidente só recebe más notícias. A penúltima má notícia que atropelou Dilma foi essa da perda do selo de bom pagador que o Brasil detinha junto à agência de avaliação de risco Standard & Poor's. Isso tem muitas consequências na economia do país. Mas do ponto de vista político, a primeira consequência prática é que Dilma vai ter que fazer agora, por pressão, tudo o que deixou de fazer nos últimos anos por opção ou precaução. Corte de despesas, racionalização de gastos, reformas delicadíssimas, como a reforma que mexe na aposentadoria das pessoas. Como não fez nada disso, o custo do ajuste aumentou e Dilma vai ter que fazer agora também elevação de impostos. O governo promete para o final do mês um lote de providências. Para um governo forte, já seria muito difícil obter todas essas coisas ao mesmo tempo. Para um governo fraco é ainda mais difícil, sobretudo quando se considera que Dilma é uma governante fraca em função da percepção que as pessoas têm de que a economia se desarranjou por conta de erros que Dilma cometeu. Em bom português, nem os aliados de Dilma no Congresso confiam na capacidade da presidente de liderar o processo de superação dessa crise. É como se Dilma tivesse virado uma personagem de desenho animado. Nos desenhos, às vezes, falta o chão, mas os personagens continuam caminhando sobre o vazio. Só caem quando se dão conta de que estão pisando em nada. Se não percebessem isso, atravessariam o abismo. No momento, Dilma e seus principais auxiliares fingem que não estranham nada. E ninguém olha para baixo. Boa noite.
O sol apareceu com mais força nesta quinta-feira, ainda entre algumas nuvens, e deu até para sentir um pouco de calor. A temperatura chegou aos 26 graus. Mas no final da tarde, como estava previsto, as nuvens voltaram um pouco mais carregadas e aí veio um pouco de chuva que chegou a ser forte em alguns pontos da cidade. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. A semana vai terminar com chuva em praticamente todo o centro-sul do país. Uma frente fria avança do sul em direção ao sudeste e espalha nuvens bem carregadas. Como a gente vê no mapa, só não chove do centro-sul do Rio Grande do Sul ao extremo oeste paranaense, onde começa a atuar o ar polar, por isso faz frio e deve até gear na campanha gaúcha. Já nessas faixas em verde escuro, a expectativa é de chuva entre a tarde e a noite. Mas nessa área em azul, que pega boa parte do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, o dia fica bastante fechado e deve chover forte em alguns momentos. Máxima amanhã só de 16 graus em Porto Alegre e de 20 em Florianópolis e em Curitiba. Nas capitais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil, o dia vai ser bem quente. Com o tempo mais fechado aqui no estado de São Paulo, as temperaturas vão cair também no interior. Amanhã não vai fazer mais que 22 graus em Marília e em Presidente Prudente. Já na faixa norte, apesar de também chover, o sol aparece e os termômetros chegam à marca dos 27 graus em Franca, dos 25 em Barretos e dos 26 graus em São José do Rio Preto. Aqui na região leste, o que inclui o litoral e a Grande São Paulo, as temperaturas ficam mais amenas e pode chover forte, inclusive sobre as represas, onde a gente realmente precisa de chuva. Vai fazer só 22 graus em Campinas, 23 em Santos e em Sorocaba. E aqui na Grande São Paulo, mínima de 15 e máxima de 20 graus nessa sexta-feira. Obras de Vitor Brecheret, mestre do modernismo brasileiro, podem ser vistas novamente em São Paulo. As esculturas que estavam na fachada de um antigo banco no centro da cidade integram agora uma exposição em cartaz no Museu da Escultura. Esta é a Rua 15 de Novembro, na região central da cidade. Na verdade, um grande calçadão para os pedestres. A rua já foi considerada uma das mais importantes de São Paulo. Abrigou lojas, restaurantes, cafés e muitos bancos, que ajudaram a dar à região o título de centro financeiro. Nas fachadas dos prédios era possível apreciar trabalhos de artistas famosos. Foram encomendados nas festividades grandiosas do quarto centenário, que São Paulo se embelezava. Estas peças, por exemplo, esculpidas em mármore, decoraram durante mais de 30 anos a fachada de um antigo banco da 15 de novembro. O prédio já foi demolido, mas as obras recuperadas estão numa exposição em São Paulo. O autor é o escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret, um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. A mostra Mulheres no Universo de Brecheret reúne 8 trabalhos com cerca de 600 quilos cada um, que revelam um lado marcante do universo criativo do artista. As obras de Brecheret nesta exposição materializam também um momento em que a cidade de São Paulo crescia de forma acelerada, na década de 1950. Progresso que chega também graças ao trabalho das mulheres. Nos painéis, elas carregam símbolos e alegorias que mostram as riquezas do estado de São Paulo e do país. É claro que Brecheret se referenciou às deusas clássicas, mas com tremenda atualidade. Ele coloca como uma das principais alegorias a agroindústria do café. Vitor Brecheret é considerado o escultor de obras públicas mais conhecido da metrópole. Ao lado do Parque do Ibirapuera está uma das suas obras mais famosas, o Monumento às Bandeiras, inaugurado em 1953. Vitor Brecheret Filho sempre acompanhou o trabalho do pai e diz que os murais fecharam um ciclo na vida do artista. E essas peças foram as últimas que ele fez, as últimas fases, depois da inauguração do Monumento às Bandeiras. Eu estou entendendo isso como a conclusão da obra do meu pai.
Essa exposição, Mulheres no Universo de Brecheret, fica no Museu Brasileiro de Escultura, o MUB, até o dia 29 de outubro. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. Polícia Civil indicia o motorista Ronaldo Miranda pela morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Ronaldo deve responder pelo crime de duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Se condenado, o motorista pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Segundo o delegado responsável pelo caso, o motorista foi imprudente pelo excesso de velocidade, além de permitir que os passageiros não usassem o cinto de segurança. Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, pede vista do julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal e é suspenso. 3 ministros já votaram a favor. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram hoje a favor da descriminalização do porte para uso pessoal, mas somente no caso da maconha. Em agosto, Gilmar Mendes já tinha votado pela liberação de todos os tipos de drogas. Até agora não houve nenhum voto contra. Em seus discursos, os ministros do STF demonstraram preocupação em distinguir usuários de traficantes. Barroso sugeriu parâmetros que valeriam até o Congresso legislar sobre um critério definitivo. Vou fazer uma opção mais conservadora do que seria a minha proposta original para 25 gramas, que é o patamar utilizado em Portugal para distinguir tráfico de consumo pessoal. Isto não impede que o juiz do caso concreto considere que alguém com quantidade maior a esteja aportando para consumo pessoal, nem vice-versa. Eu acho que nós também temos que estabelecer um limite do que se considera produção para consumo pessoal. E aqui, por absoluta falta de expertise e até que o legislador venha a fazê-lo, eu estou simplesmente importando a fórmula que se adota no Uruguai, que é a de 6 plantas fêmeas. Gilmar Mendes fez hoje uma correção em seu voto. Em agosto, ele propôs que uma pessoa flagrada com droga para consumo próprio continuasse submetida à advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a curso educativo. Hoje excluiu a prestação de serviços por considerá-la um tipo de punição penal. Ainda faltam os votos de 8 ministros para uma decisão final. O julgamento teve início em agosto e já foi suspenso 3 vezes. Essa foi a 4ª vez devido ao pedido de vista de Teori Zavascki. Ele seria o próximo a votar. Não há previsão para a retomada do julgamento. Atualmente, a nova lei de drogas diz que é crime posse para consumo pessoal, mas a pena é tratamento de saúde obrigatório, advertência verbal e prestação de serviços à comunidade. O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública de São Paulo sobre um caso específico. Para a Defensoria, o Estado não pode tutelar o que os cidadãos fazem no limite de suas intimidades. Moradores de um condomínio com 190 apartamentos no Jaguaré, zona oeste da cidade, contam os prejuízos causados pelo temporal de 2 dias atrás. Por causa das quedas de árvores na região, eles ficaram sem energia elétrica até o fim da tarde de hoje. 45 horas sem luz e quando ela finalmente voltou, os prejuízos começaram a aparecer. A comida da geladeira foi para o lixo, mas não foi só isso. Na hora que a energia voltou, ele fritou a placa do aquecedor, né, a gás, e agora eu vou morrer com prejuízo e vou ter que correr atrás da AES Eletropaulo para ela fazer o reembolso. O conserto vai custar R$ 680. Para o condomínio, o prejuízo também foi alto. Só com óleo diesel para o gerador das luzes de emergência e do elevador, o gasto foi de R$ 2.000. Mas para o administrador, o pior foi ter que lidar com a falta de assistência da AES Eletropaulo. Eu fiz 15 ligações. Dessas 15, 4 para a ouvidoria. Tive resposta marcando assim, a previsão estaremos aí 10 para 1 da manhã, 10 para as 3 da manhã, 4h30 da manhã. Depois das 9, às 11, nenhuma delas foram cumpridas. Tirando que os moradores te disseram que ligaram. Olha, se a gente for computar os moradores que ligaram, a gente pode pôr umas 300 ligações. Esse transtorno aconteceu por causa de um galho que caiu em cima deste transformador durante a chuva da última terça-feira. Mas os técnicos só apareceram hoje.
O condomínio tem 190 apartamentos. Não era prioridade, o fio tinha que estar solto, né? Pondo em risco a vida de alguém, mas fora isso não é prioridade, entra numa fila e fica. Uma outra consequência da falta de luz para esse condomínio é a falta de água. Olha, até agora não foi normalizada, a torneira está só pingando. Isso porque as bombas que ficam lá embaixo precisam de eletricidade para puxar água até os apartamentos mais altos. E como a luz voltou faz pouco tempo, as caixas de água ainda não encheram. A família da Kátia come fora todo dia e hoje ela nem conseguiu trabalhar. Os banhos da filha Heloísa, de 11 meses, são de balde. Até que incalculável, né? Você tem ali os bens materiais, mas acaba os que não são materiais, né? Como os peixes que nós temos também, que quase morreram alguns por falta dessa falta de energia, né? E a falta de água também, né? Muito complicado isso. Lavando a louça, Dona Antônia até lembrou dos tempos da seca no Ceará. De 1977, quando carregávamos água na cabeça, né? Com os baldinhos, então agora a gente cata novamente os baldinhos para lavar a louça aqui, ó. Você vê, não porque não pagamos conta, a gente paga, só que a gente não é ressarcido, tá? Em nota, a Eletropaulo afirma que os clientes podem solicitar indenização em casos de aparelhos elétricos danificados por causa de picos de tensão. Ainda nesse texto, a empresa afirmou que o temporal de terça-feira foi o maior do ano e que cerca de 2.000 funcionários estão trabalhando para normalizar o serviço nas áreas atingidas. Partidos de oposição lançam um movimento parlamentar pró-impeachment. Em ato realizado na Câmara dos Deputados, os oposicionistas divulgaram a criação de uma página na internet, proimpeachment.com.br, destinada a receber adesões a um abaixo-assinado eletrônico pedindo o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Os líderes do movimento esperam, com isso, fortalecer as condições políticas e a pressão social para o encaminhamento do pedido no Congresso Nacional. As razões apontadas para o impeachment são as chamadas pedaladas fiscais, abuso do poder econômico, suspeita de dinheiro ilícito na campanha eleitoral e crise de governabilidade. O site divulga a íntegra do pedido de impeachment apresentado pelo jurista e fundador do PT, Hélio Bicudo. Os deputados levaram balões pretos com o desenho do ex-presidente Lula como presidiário. Além dos oposicionistas, participou do ato o deputado Jarbas Vasconcelos, do PMDB. A avaliação da força política das pressões contra o governo Dilma na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para análise crítica do cenário político nacional, o Jornal da Gazeta recebe José Arthur Gianotti, professor emérito de filosofia da USP. Muito obrigada, professor. Mais uma vez estar conosco. Eu li uma entrevista do senhor no jornal É o País, em que o senhor disse que o PSDB está totalmente irresponsável em relação à crise que o país está vivendo. Irresponsável por quê, professor? Eu acho o seguinte, nós temos uma situação muito séria no Brasil, que é uma crise política misturada com uma crise econômica. Eu não creio que, simplesmente para fazer oposição à presidente Dilma, nós tenhamos que votar coisas que nós não acreditamos. O PSDB, várias vezes, tem votado contra certos aspectos do ajuste fiscal, que é uma coisa que eu tenho a impressão que é necessário ser feito. Talvez não com a rigidez do ministro Levi, mas alguma coisa tem que ser ajustada. E eu não estou vendo uma unidade no PSDB e na oposição em geral. Embora, como a situação está piorando, eu tenho a impressão que a presidente Dilma vai aos poucos empurrando a oposição para a sua unidade. Isso que nós vimos agora, essa frente parlamentar com deputados, representantes de diferentes partidos, começando um movimento pró-impeachment mais formal. Isso. Lá na Câmara Federal, a minha indagação, existe o que os adversários da oposição, os apoiadores da presidente Dilma chamam, o PT principalmente, chama de um golpe em marcha? Não, eu não vejo golpe nenhum. O que eu vejo simplesmente é, em primeiro lugar, não existe vácuo de poder, certo? Então, quando não tem poder, quando o governo hesita a cada momento, então alguma coisa tem que ser substituída.
Eu preferia que não houvesse impeachment. Por quê? Porque ele é doloroso, é um processo que cria muitas expectativas e muita frustração. E, além do mais, o impeachment pode tender a restabelecer uma oposição que está falsa hoje, que foi falsificada hoje, que é entre PT e PSDB. Ora, o que eu acho importante é que essa senhora começasse a governar. Mas como até agora ela não tem enfrentado realmente as tarefas que o Brasil e a crise brasileira impõem a ela, a tendência é criar uma oposição cada vez mais forte. E nós teremos impeachment se essa situação continuar, infelizmente. Agora, se acontecer esse processo do impeachment, como o senhor diz, é um processo que, sem dúvida legal, nenhuma, está na Constituição, sim, e faz parte do jogo político. Sim, mas de qualquer forma é doloroso, não é um passeio. Não. Nós todos já vivenciamos e sabemos isso. Quem ganha e quem perde com se Dilma sair do governo? A oposição ou o próprio PT e o presidente Lula? Do jeito que as coisas estão, cada vez mais todos ganham. O presidente Lula está em plena oposição. Ele é contra o ajuste fiscal do ministro Levi, ele está se apoiando nas antigas forças sindicais e assim por diante. No rumo que a presidente Dilma está caminhando, o PT, uma boa parte do PT já está na oposição. Portanto, ganha o PT, porque ele volta a uma situação de oposição e passa a não tem mais o desgaste que o governo lhe está dando. Ganha a oposição na medida em que ela passa a participar do governo, eu tenho a impressão, numa espécie de acordão. Perde a oposição na medida em que ela fortalece as forças do PT. Portanto, nós temos aí um jogo de ganha e perde que nós não podemos, nesse momento, afirmar quem vai perder, quem não vai perder. Uma coisa nós sabemos que quem perde é o Brasil. E o clamor das ruas? Nós temos visto essas manifestações que vêm desde 2013, com outras características, elas foram mudando, entretanto, elas têm sido recorrentes Brasil afora. Qual é a força política desse clamor das ruas? Veja bem, a força política das ruas é enorme, porque, afinal de contas, é a população que vai para a rua e força a discussão de temas que até há pouco não estavam sendo discutidos. Mas, em compensação, não existe democracia direta, eu acho isso uma invenção. Enquanto o clamor das ruas não chegar ao sistema representativo, ele não funciona. Então, o problema todo, um dos problemas brasileiros, é que o sistema representativo está de tal forma alienado que ele está não respondendo a esses clamores. Então, o clamor serve para questionar o sistema político, mas, por enquanto, o sistema político está brigando entre si como se fossem justamente marionetes sem chão. A presidente Dilma tem sofrido muitas derrotas, mesmo na sua base aliada, que parece que se esfacela a olhos vistos. A presidente buscou um apoio mais à direita, deu a mão a Renan Calheiros, apresentou uma agenda Brasil. Ali pareceu que ela ganhou um fôlego. Por 15 dias. Embora não tenha acontecido muita coisa depois daquilo. Pois ela conseguiu fazer com que o vice-presidente passasse para a oposição. Então é uma situação... Michel Temer passou para a oposição? Ele não está diretamente, mas obviamente ele está trabalhando para a queda do governo, principalmente se ele for o herdeiro do desastre. Veja bem, nós temos uma situação muito particular. A senhora Dilma Rousseff, ela é voluntariosa, ela sabe o que quer, mas ela quer uma antiga economia que ela praticou durante o primeiro mandato e que nós sabemos que não dá certo. Isto é, essa economia meramente keynesiana pela metade
e que não vê como é que o Estado está funcionando e se ele suporta um endividamento crescente, ela se mostrou desastrosa para o país. Ora, veja bem, ela é obrigada, forçada pelos mercados, a incorporar no seu ministério o ministro Levy. Mas, em compensação, todas as vezes que ela puder dar rédeas soltas ao ministro Barbosa, ao ministro Mercadante, ela dá. Então, nós temos justamente uma espécie de paralisia do próprio governo. Ora, como eu disse anteriormente, como não existe vácuo do poder, nós teremos alguma mudança radical. Ou ela faz uma espécie de governão, incorporando todo mundo, ou ela cai. Isso é regra da política. Infelizmente, é assim e eu não posso mudar, e nem você. Agora, considerando o momento atual, a condição em que está a presidente Dilma, a economia na posição em que está e os esforços para conseguir os cortes, a aprovação no Congresso, a implementação de um ajuste fiscal, tudo aquilo que desde que o ministro Levy assumiu e anunciou, praticamente não saiu do lugar. O ex-presidente Fernando Henrique comparou a situação da presidente Dilma com a de João Goulart às vésperas do golpe de 64, da mesma forma que ele comparou Dilma com a situação do Collor naquele processo de impeachment. No seu entender, a situação de Dilma é semelhante a esses dois casos citados por Fernando Henrique? Ela está em estado terminal, no volume morto, como o próprio Lula disse um dia? Veja bem, eu acho que a situação dela politicamente é muito ruim. E mais ainda, mesmo a atividade anticrise não está sendo coordenada. Veja bem, o ministro Levy não conseguiu até agora estabelecer uma reforma dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, ganhamos aquilo e perdemos nisso. Nós temos ações pontuais. O Brasil não pode mais suportar políticas pontuais. O que nós precisamos realmente é de um governo que diga, eu vou para esse caminho e não mais por aquele. Então, o Brasil está sem rumo. A situação é semelhante ao governo Goulart? Eu acho que é pior. Porque naquele momento, por pior que fosse, nós tínhamos um candidato a ser governo, que eram os militares. E agora não temos nem militar para pôr num lugar. Então nós temos uma situação de anomia que eu nunca vi. Realmente a situação é muito grave e nós estamos todos com o perigo de não sabermos o que nós vamos ter como salário, como inflação e assim por diante. Hoje a inflação caiu um pouco, a tendência é cair se as instituições não estourarem. E estão estourando. Obrigada, professor. Não. Obrigada por sua entrevista, por tudo que o senhor nos diz, importante para a nossa reflexão. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Gamberini. 9 suspeitos foram presos em operação da Polícia Federal contra fraudes em bilhetes premiados das loterias da Caixa. Um dos suspeitos é Edilson, aquele que jogou na Seleção Brasileira de Futebol. A Operação Desventura, deflagrada durante a manhã, tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que falsificava bilhetes de loteria para receber prêmios que não foram retirados pelos ganhadores. Os valores desses bilhetes deveriam ter sido destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A Polícia Federal identificou um desvio de 60 milhões de reais durante um ano de investigações. Os policiais cumpriram 54 mandados judiciais nos estados de Goiás, Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com a participação de correntistas e gerentes da Caixa Econômica Federal. Um dos investigados é Dilson da Silva Ferreira, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Ele nega as acusações. Os suspeitos vão responder pelos crimes de estelionato, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos públicos e evasão de divisas.
E você vai ver a seguir, o exército da Hungria acelera a construção de cerca para impedir a entrada de imigrantes no país. E os estragos da passagem de um tufão pelo Japão. Inundações deixam mais de 140 mil pessoas desabrigadas. Olha, eu quero manter todos os empregados, mas o meu dinheiro está curto. Você tem crédito para mim? É claro. A Caixa tem uma linha de crédito exclusiva para você garantir 5 meses de salário, 13º e encargos. E como eu posso pagar isso? Em até 60 vezes. E tem prazo para começar a pagar. Sério? Mas e as taxas? As melhores. Se precisar, pode contar. Caixa, sua parceira de todas as horas. O Fábio tá feliz assim porque o Onix dele foi eleito o melhor valor de revenda pelo 2º ano consecutivo. A Areta tá com esse sorriso porque ela tem um dos carros mais desejados da Chevrolet, o Tracker. Agora, com essas ofertas, é você quem vai comemorar. Onix, completo com MyLink, 39.990 com taxa zero em 36 vezes. Tracker com a melhor oferta do ano, 79.990 e taxa zero. Mas é só até domingo. Não importa o continente, o endereço ou a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. O mundo mais perto de você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians apenas empatou e a diferença para o segundo colocado caiu ainda mais. Já no clássico da rodada, o Santos do Gamberini atropelou o São Paulo, Celso Cardoso. Mas é por isso que ele está sorrindo à toa, Ele está super feliz, ele queria estar aqui. Vitória para não deixar dúvidas, Estela. 3-0. Santos que está agora a 1 ponto do G4 na 6ª colocação. Dos outros grandes de São Paulo, o Palmeiras caiu em Porto Alegre diante do Internacional e o Corinthians, jogando em casa, ficou no empate com o Grêmio. Na Arena Corinthians em Itaquera, Bobô marcou o primeiro gol do jogo, gol do Grêmio. Grêmio 1, Corinthians 0. O empate corintiano saiu do lançamento de Jadson, que alcançou a cabeça de Renato Augusto. E ficou nisso, o Corinthians ainda líder 1, Grêmio terceiro colocado, também 1. No estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional derrotou o Palmeiras. Nilton, aos 19 minutos, fez o único gol da partida. Inter 1-0. No clássico Sansão, na Vila Belmiro, o Santos fez 1-0 aos 31 do primeiro tempo com o David Braz. Rafael Longini, aos 42, ampliou 2-0. E no segundo tempo, Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato, definiu o placar aos 7 minutos. Santos 3, São Paulo 0, placar final. Bom, o Corinthians empatou, diminuiu a diferença ali, né, para o segundo colocado. E o Santos está chegando, né, agora. O Santos que estava lutando para não cair, estava lá na zona do rebaixamento. Já está em 6º. Cresceu muito, já está em 6º lugar, a 1 ponto, né, do G4. O São Paulo, apesar de toda irregularidade, se mantém ali na 4ª colocação.
O Corinthians ainda tem uma gordura para queimar. Tem um jogo teoricamente fácil contra o Joinville no final de semana, deve se manter na liderança. E falando ainda dos clubes paulistas, a Ponte Preta reabilitou o Vasco no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca não vencia há 2 meses, mas se deu bem diante da Ponte Preta em Campinas e apesar de permanecer na última colocação do Brasileirão. No Moisés Lucarelli, o Vasco contrariou todas as expectativas e venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Leandrão marcou aos 29 do segundo tempo. Mesmo com a vitória, o time carioca ainda está a 5 pontos do penúltimo colocado. O Atlético Mineiro fez muito bem a lição de casa e bateu o Avaí por 2-0. Luan, aos 11, e Léo Silva, aos 29 do primeiro tempo, definiram a partida. Com o empate do líder Corinthians na rodada, o Galo encurtou a distância para 3 pontos. Em Floripa, o Atlético Paranaense saiu na frente do Figueirense com o gordinho Walter, sempre ele, 1-0 Furacão. Mas a alegria durou apenas 3 minutos. De pênalti, Cleiton empatou e fechou o placar. Final, 1-1. O Fluminense visitou o Coritiba e completou 5 jogos sem vencer no campeonato. Henrique Almeida, vivendo ótima fase, fez 1-0 Coxa. Só que no segundo tempo, Marcos Júnior deixou tudo igual no Couto Pereira. E ficou assim, 1-1 e fim de papo. E tem bola rolando, 3 jogos completam nesta noite a 24ª rodada do Brasileirão. O Goiás recebe neste momento o Sport do Recife no Serra Dourada. O jogo está empatado em 0-0. Às 9 da noite, na Arena Joinville, tem Joinville e Chapecoense, clássico catarinense. E no mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro. Em caso de vitória, o Flamengo vai ocupar pela primeira vez em 4 anos um lugar entre os 4 melhores do Brasileirão. Nossa, até que enfim. É verdade. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. É com você, Gamberini. O exército da Hungria faz treinamento na fronteira com a Sérvia e intensifica a construção da cerca para impedir a entrada ilegal no país. Um comboio militar húngaro foi visto em treinamento perto da Sérvia. A construção da cerca ao longo da fronteira de 175 quilômetros deve terminar até o começo de outubro. Em 5 dias, passa a vigorar a lei húngara que prevê prisão para quem entrar no país ilegalmente. Mais de 3.700 imigrantes foram da Hungria para a Áustria na noite passada. Por causa da sobrecarga no fluxo, a Áustria bloqueou a passagem de trens que saem da Hungria. Todas as acomodações no centro de recepção austríaco estão ocupadas. 7.000 pessoas estão agora na Macedônia, antes da Sérvia, na chamada Rota dos Balcãs. A multidão sofre com o frio e a chuva. Eles passaram a noite desabrigados para tentar pegar os ônibus para o norte. O governo macedônio também organizou viagens de trem, 2 a 3 vezes por dia. Mais longe ainda estão 2.500 imigrantes do Oriente Médio que desembarcaram hoje no porto grego de Pireus. A Alemanha é o destino pretendido pela grande maioria. A chanceler Angela Merkel precisou parar várias vezes para fazer selfies com refugiados, numa visita a uma escola para estrangeiros em Berlim. A Alemanha já recebeu mais de 450.000 imigrantes desde o começo deste ano. Tufão provoca inundações no centro do Japão. Mais de 140.000 pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas. As autoridades japonesas emitiram alertas durante a madrugada de uma chuva que acontece uma vez a cada 50 anos, para 5 milhões de pessoas em áreas a leste e norte de Tóquio. Na cidade de Joso, a 60 quilômetros da capital, o rio Kinugawa rompeu uma barragem e transbordou. A casa inteira foi arrastada. O homem se agarrou ao poste. Os moradores subiram nos telhados para escapar da correnteza violenta. Os helicópteros fizeram dezenas de resgates dramáticos. O casal de idosos foi içado junto com os cachorros. O governo decretou alerta máximo. Não há ainda informações sobre mortos. Uma nova espécie, parente dos humanos, é descoberta na África do Sul. A aparência do Homo naledi foi recriada em computador. O nome da espécie se refere à caverna onde ela foi encontrada. Naledi significa estrela na língua sul-africana Sesotho. Os cientistas recuperaram mais de 1.500 ossos e fragmentos que representam pelo menos 15 indivíduos diferentes, de crianças a idosos.
O Homo naledi tinha um cérebro do tamanho de uma laranja e fazia enterros com rituais para seus mortos, o que se pensava que fosse exclusivo do Homo sapiens. Os pesquisadores ainda não têm certeza de quando viveu essa espécie. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até lá. Nós voltamos amanhã, 7 em ponto. Boa noite e até lá. O crítico de cinema Christian Peterman comenta os lançamentos do cinema no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.